curiosidade disso? A curiosidade é que o objetivo inicial, que era de todo esse contexto da família real, criar um ambiente ali cultural, de alto nível cultural e todo aquele papo assim de aristocrático, né? De que se criar uma coisa, de se montar aquele ambiente de música e tal, daquele tipo, para eles dá tudo errado, porque na verdade eles não conseguem fazer de forma alguma aquele ambiente do jeito que eles queriam. Porque embora a gente tivesse essa quantidade absurda de pianos, né, aos milhares, né, e embora tivesse, na prática, quando ia se fazer música, ao redor desses pianos estavam lá, como diria o Mário de Andrade falou, os instrumentistas eram arrebanhados ao acaso, né? Em volta dessa turma. Então, quer dizer assim, em volta desses pianos e dessa música formal, né, escrita em partitura e importada, ficavam arrebanhados ao acaso, né, o termo é muito bom, aqueles instrumentistas, os violonistas, aqueles cavaquinistas, os batuqueiros, olha aí o termo religioso emprestado para a cultura musical, né? Ou seja, os percussionistas, ficam em volta daquele piano fazendo a sua música sem partitura. E daí porque eu fiz essa introdução falando sobre essa gênese do choro, porque ela explica muito do procedimento e do nossa vivência, nossa prática musical do choro, porque o que acontece? No momento em que essa galera se mistura, né? Porque obviamente daí tem uma mágica aí, porque eles por gosto, né, por amor, porque daí começava a tocar aquilo ali, deu certo, né? Deu errado pro objetivo inicial, que era montar uma música de aristocrática, de alto nível, né, entre aspas, mas deu certo porque criou uma outra coisa, uma terceira coisa que vem a ser hoje em dia, já com a perspectiva histórica que a gente tem, o choro. Então, vocês imaginem, essa é a cena que eu gosto de montar na cabeça de quem, principalmente de quem não tem ainda o conhecimento sobre o que é o choro, né? A cena de um pianista erudito, no sentido de ter erudição, de ter estudado música, de saber ler música, lendo aquela partitura que está na frente dele, e aqueles violonistas em pé, aqueles cavaquinistas em pé e os batuqueiros em pé, em volta daquele piano, tocando, e evidentemente que a música, mais uma vez entre aspas, não ia dar certo. Porque o cara está lendo uma partitura com uma harmonia exata, com uma melodia exata, e os caras que estão em volta ali estão tocando de ouvido, ou decor, ou ainda, popularmente falando, decoração. Né? Então eles estavam em volta ali tocando, e aquilo ali, aquele erro, entre aspas, mais uma vez, aquela incerteza, aquele jeito que teve que ser dado para que a música andasse, é a cena, por isso eu estou montando uma cena aqui visual, né? É óbvio que ela é imperfeita, que essas cenas são muitas e muito variadas, mas essa cena do formal com o informal é, para mim, o grande resumo do que é o choro até hoje em dia. Quase 200 anos depois, né, dessa época, e já, claro, passado por muitas transformações, até botaram no chat aqui já, uma delas é o samba, né? Falado aqui sobre as favelas, os mocinhos, o samba, só que muito depois, né? O samba vai ser quase 100 anos depois disso dessa história que eu estou contando, né? Estou falando ali, aproximando, vamos chutar 1820, 30, 40, 50, nessa mais ou menos nessa época, e o samba vai ser em 1930, né? O samba como a gente conhece hoje em dia, né? Então, vejam vocês que eu estou falando uma coisa bem anterior, mas que tem tudo a ver. Só que o choro, por ter tido essa gênese, esse jeito, né, esse surgimento muito heterogêneo, né, e com muita gente diferente misturada. Pensem vocês que era uma época em que a ascendência social e essas misturas eram improváveis, né? Pensem numa época em que
a gente misturava pouco as pessoas, né? Bem, hoje em dia também temos essa problemática, mas naquela época se tinham ainda os resquícios de várias coisas horríveis, né, acontecendo na sociedade, em que então essa mistura era rara. Os espaços em que as pessoas se misturavam, a vera mesmo, se misturavam em plano de igualdade, eram poucos. E o choro, né, essa cultura do choro, lembre vocês que é uma cultura feita em roda, né, feita com olho no olho e muito democrática, né? Apesar de ter algumas coisas que a gente pode depois comentar, mas assim, era um espaço onde a galera se misturava. Ponto. Isso é real, oficial, né? Então, eu fiz essa introdução falando sobre isso porque para alguns tô chovendo no molhado, tem gente que já sabe, inclusive, muito mais que eu sobre isso, a parte antropológica, sociológica de tudo isso não é a minha área, mas eu falo um pouco para que a gente, inclusive, valorize, né, a origem dessa música e talvez por isso essas virtudes, né, do choro seja uma das músicas populares que em funcionamento, né, e que há mais tempo no mundo, né, em funcionamento, né? A gente está aqui online, todo mundo, não é à toa, tem um motivo, né? E vejam também o último ponto que eu quero ressaltar dessa gênese, desse começo do choro, é a questão da valorização da diferença, ao invés de valorizar a semelhança, né? A diferença foi muito valorizada no choro, as portas foram muito abertas. Ao contrário dele ser um gênero musical que se fechou às novas ritmos, né? Ao que ia acontecendo, o choro se abriu e foi incorporando para dentro dele, né? Desculpe o Leonardo, né? Foi incorporando todas ou quase todas essas influências, a ponto de a gente hoje em dia poder falar no assunto que é o que eu vou agora entrar de hoje, que é os sotaques, né? Sotaques do choro, que é uma pesquisa que eu venho fazendo assim, timidamente ainda. Estou querendo evoluir isso para um mestrado, para uma coisa acadêmica, mas ainda estou fazendo assim com vocês são as cobaias, né? Mas eu estou estudando isso e principalmente recolhendo essas coisas, né? Vamos botar esse termo que é um termo mais adequado para o momento. Poderia falar em evidências, mas assim, recolhendo essas coisas ao longo do Brasil. Eu tive a oportunidade de viajar bastante já pelo Brasil, tocando e dando aula, né, para diversas regiões do Brasil. E fui vendo, né, nesses lugares que cada um desses lugares que eu tive a oportunidade até agora tinham um sotaque marcante, né? Marcante. Isso se deve basicamente à característica regional, que a gente já sabe que o Brasil é enorme, né? Enfim, ele tem são Brasis, né? São muitos. E aí cada uma dessas regiões colocou esse tempero para o fazer musical do choro, né? A gente vê claramente, isso eu posso dizer assim com essas evidências que eu digo para vocês, o sul do Brasil e a influência platina, né, da música platina, né, de todos esses gêneros, chamamé, milonga, vaneirão, né, e inclusive eu já fiz umas aulas aí, vocês viram, eu fiz a relação de cada uma delas com os gêneros do choro, né, dessas danças daqui relacionadas com o choro. A gente vai subindo. Já em Santa Catarina a gente vê coisas que eu ainda sei muito pouco, mas influências muito lusitanas e portuguesas, até o jeito de falar ali, né? Fica claro, né? O pessoal da ilha. E sobe mais e a gente chega ali. Eu vou passar muitas coisas, né? Vai chegar no povo, os caiçaras ali, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, que é uma outra cultura. E vai chegar no Rio de Janeiro com a cultura do samba, né? Totalmente incorporada. E o Rio de Janeiro é um núcleo, né? Então não dá para colocar apenas um. Vai subindo e vai chegar no Nordeste com o assunto de hoje. Desculpa a introdução longa, mas é que eu estou falando de 200 anos, né? Então é complicado da gente resumir tanto.
que é o assunto de hoje, que daí é o Nordeste, né? O jeito que o Nordeste entrou no choro, tá? E para eu falar sobre, porque quem chegou depois aí eu estou fazendo uma introdução porque hoje a gente vai falar sobre um frevo do Adilson Porto Alegre, que está aqui online, tá? O nosso querido aluno da oficina, parceiraço aí de todas as horas e compositor também. Ele trouxe um frevo. Vou falar no final da aula a gente vai falar sobre o frevo e sobre a levada. Eu cheguei no Nordeste agora nessa minha viagem aí e eu tive a oportunidade de ir algumas vezes já para Recife, né? Onde eu conheci o maestro Marco César. Quem quiser anotar nomes aí, anote esse nome, é o nome central hoje em dia na música pernambucana, maestro Marco César, tá? Que a gente tocou, inclusive o João lembrou ali, Artimanhas do Marquinhos, que a gente tocou no caderno, era uma homenagem ao maestro. Então, o que aconteceu? O choro vai se desenvolvendo dentro desses lugares e vai absorvendo, né? Porque tem essa postura aberta, as influências regionais, né? Não adianta, a temperatura é outra, a comida é outra, as pessoas falam diferente, o sotaque é outro, o jeito de lidar, de falar muda e isso transparece na música, fica evidente na música, né? Fica claro. E no Nordeste, a gente vai ter um cara que daí a gente tem que sempre parar e saudar esse cara, que se chama Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, eu tenho que repetir essa história, peço desculpa que eu já falei, o Luiz Gonzaga, ele tem uma passagem que é muito importante até para a gente refletir, reflexões, né, internas. Né? O Luiz Gonzaga, ele sai de Exu, né, em Pernambuco, e vai para o Rio de Janeiro e vai diretamente para a Rádio Nacional, que era, vamos dizer assim, a TV Globo da época, né? Muito mais, até porque a Rádio Nacional chegava a todos os lugares, né? E foi durante muitos anos assim a conexão cultural do Brasil, né? Ele chega na Rádio Nacional tocando o quê? Tocando choro. E vai lá, e isso depois eu não vou dar detalhadamente, ele vai lá, apresenta lá choro, e inclusive grava aí, ó, violonistas de 7 cordas aí, ó. Ele grava com o Dino, com o Reginaldo Canhoto, tá? Tem as gravações do Luiz Gonzaga lá com o Reginaldo Canhoto. Vai gravar e tem uma piada, rola até uma piada interna lá com o Reginaldo Canhoto, que o seu Jorginho do Pandeiro contou, e depois foi relatada, que eles gozaram do Luiz Gonzaga, porque ele mostrou uns choros lá e falaram, esses choros aí são muito fáceis, você não precisa nem estudar para tocar. E fazem uma gozação lá com ele, que depois ele se vinga. Tá? Ele compõe lá o 13 de dezembro para se vingar da turma e tal, para afirmar ali que ele era um grande instrumentista, né? Depois se viu, né? Só que ele não faz, dá tudo errado. O Luiz Gonzaga chega na Rádio Nacional tocando choro e a carreira dele não rola, assim, simplesmente não acontece, né? E ele recebe uma dica, né? Ele recebe uma dica, se eu não me engano, do gaiteiro Pedro Raimundo, né? Que é a seguinte. Agora não me lembro, não tenho certeza de quem foi a dica. Não vou citar aqui que eu não tenho a certeza absoluta. Eles falaram para ele, faz o seguinte, eu acho que choro não vai dar e tal, não vai rolar. E recebe uma crítica mesmo, assim, porque ele era mais um tocando choro lá, tinha um monte de gaiteiro, tinha um monte de gente, né? Então ele faz o seguinte, ele pega, coloca o chapéu aquele de lampião, a gente, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de se pilcha, né? Se pilcha, mas com a roupa do Nordeste, né? Coloca a roupa e vai para a rádio e grava, né? Inventa, né? Óbvio que não foi ele que inventou sozinho, né? Mas inventa o baião e coloca e vai tocando aquilo ali e vira um dos maiores artistas da nossa música. Ou seja, o que ele fez? Ele conseguiu converter, ele conseguiu traduzir a cultura dele dentro daquele ambiente do choro, porque a gente está falando isso na época de ouro do choro, né? Que tudo era tocado a meio a moda choro, inclusive o Reginaldo Canhoto acompanhava cantor de qualquer gênero, mas eles tocavam a moda choro. Ou seja, ele conseguiu traduzir, ele conseguiu virar a chave regional
e transformar isso em algo nacional, mundial dentro do choro. Esse momento, essa atitude dele aí mostra muito tudo que eu falei na prática. Ou seja, ele consegue pegar toda aquela bagagem que ele tinha cultural e colocar dentro do ambiente que era o ambiente do choro. Então o Luiz Gonzaga ele faz isso, dá uma lição pra gente até moral, sei lá, né, uma lição cultural assim, do que ele faz. Ele valorizou uma coisa que já era dele, já estava dentro dele, já sabia fazer e lembrou disso e colocou dentro do choro. E daí vai ser o Luiz Gonzaga que, enfim, cabe 100 aulas só para falar sobre ele, mas eu queria falar sobre esse momento que pouca gente sabe da história dele, da história do Luiz Gonzaga, que é um dos maiores artistas, né, sem dúvida, do mundo, né? O Luiz Gonzaga é um ser alienígena dentro da música. Bueno, eu fiz essa longa introdução porque para justificar e para que vocês entendam um pouco sobre esse caminho que faz a música, sobretudo o choro, né? O que o choro, o caminho, os descaminhos, né, do choro que levam a esses resultados, tá? Vamos pensar então agora sobre o assunto de hoje, que é o frevo, né? Então o frevo, apesar de ser uma música de Pernambuco, né, de Recife, né, ele é também uma das danças que foram incorporadas ao choro. Então, hoje em dia, se vocês forem para lá, vocês vão ver eles tocando coisas que são frevos, mas estão dentro do ambiente do choro, tocado com harmonia de choro, tocado com bandolim, violão, sete cordas, toda aquela cultura do choro, tá? Eu dei o nome Marco César porque ele é o maestro máximo disso aí e que eu gostaria que vocês vissem. O barato é o seguinte, o frevo e o choro lá em Pernambuco vão acompanhar toda a evolução dessa música. Todos aqueles momentos que quem teve a oportunidade estava na aula antes, que a gente fez a linha do tempo, das danças do choro. Fomos falando sobre cada uma das danças e tocando elas e dando exemplos de repertório. Tudo isso, o frevo vai acompanhando. E vou dar uma sugestão aqui, inclusive eu vou colocar o link depois. O frevo acompanha a gênese, também o surgimento da canção brasileira, né? O samba canção, né? Também vai ter origem, né, no frevo. Uma coisa que poucas pessoas sabem, tá? Mesmo quem é regionalista aqui do Rio Grande do Sul, os maiores especialistas, poucos tiveram cuidado com uma informação, e eu tive a informação que isso foi igual em Recife, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Pernambuco, aconteceu a mesma coisa. Olha só, olha a informação agora. Aqui, antes da gente ter a cultura regionalista, essa cultura sul-rio-grandense, tá? Essa cultura da música gaúcha, essa música que a gente tem como sendo a música de raiz do Rio Grande do Sul, tá? Antes de existir isso, né, porque isso foi um movimento, né, que não vou entrar nesse assunto, até porque meu conhecimento é limitado nessa área, isso foi um movimento cultural que fez uma cartilha dizendo o que era, quem podia fazer música gaúcha, com que roupa, como é que era. Isso foi uma coisa inventada lá pelo Barbosa Lessa, Paixão Cortes, toda uma turma super especial que inventou uma cultura, né? É óbvio que eles reuniram coisas que já existiam, mas eles definiram, né? Vamos falar lá no final dos anos 40, 50, né? Mas antes disso, muito antes disso, a gente já tinha choro aqui. Tá? Dou o exemplo do compositor Otávio Dutra, ainda do século XIX, né? E no Pernambuco a mesma coisa. Ou seja, aí fica uma pimenta aqui para que a gente possa ir adiante, depois discutir, no bom sentido, né? Antes de ter qualquer música, dessas músicas que a gente chama hoje regionalistas e que o pessoal vende como sendo a verdade sobre o Rio Grande do Sul, os músicos que existiam aqui eram os chorões. Foram eles que fizeram a escola musical. Olha essa informação. Isso é uma mistura de informação com a minha opinião sobre o que eu pesquisei, né? Com certeza vão ter outras vertentes, outras opiniões sobre isso, mas a minha é essa.
Quem fez a escola, quem formou os músicos para que eles pudessem mais tarde vir a construir essas músicas que a gente conhece como músicas regionalistas, foram os Chorões. E digo por quê? Porque esses Chorões, eles estavam... Primeiro porque eles eram antes, historicamente, cronologia, né? Eles eram do século XIX. Essas músicas regionalistas vão ser montadas no final do XIX e no começo do XX, ou seja, eles estavam 100 anos antes já fazendo isso praticamente. E o choro sempre se ocupou de ser uma escola de música. Eles sempre, os Chorões, até hoje, inclusive, eu me coloco junto, eles sempre foram músicos, professores, e o choro criou uma metodologia de ensino, o choro criou uma escola de música. Ou seja, a gente pode aprender música através do choro. O choro sempre montou isso, sempre teve isso, desde o começo. O professor Otávio Dutra, que era do século XIX, aqui em Porto Alegrense, era professor de música e ensinava através dessas músicas do choro. Ou seja, o choro foi o professor, choro como gênero, foi o professor dessa turma que depois montou esses regionalismos. Eu achava que isso só tinha acontecido no Rio Grande do Sul quando, em conversa com o maestro Marco César, falou: essa história aconteceu exatamente igual em Recife. E o samba-canção, ou choro, ou canção, dá origem lá em Recife para uma coisa que a gente chama de frevo-canção. Tá? O frevo-canção, conhecido também como frevo de bloco, tá? Do qual eu vou passar aqui o link para vocês, tá? Vou copiar o link. Em vez de tocar, porque eu já falei muito hoje, vocês vão ter que ouvir isso depois com calma. Eu achei uma seleção aqui, estou botando para vocês no chat, tá? E é uma seleção de frevos de bloco, tá? Cliquem aí, já salvem esse link aí. Inclusive do coral Edgar Pires, lá, que é o principal coral que existe lá. E o que aconteceu? Como a gente tem o samba canção, em Recife eles têm o frevo canção. E toda essa cultura de compositores, todas essas músicas lindas que a gente conhece, samba canção, né? Toda essa cultura maravilhosa, existe também dentro do frevo como frevo canção. Ou seja, para quem gosta disso, como eu, é apaixonado pela canção, pelo samba canção, né, Lupicínio, toda essa onda, lá eles faziam a mesma músicas com harmonias muito parecidas, com conteúdo, com letra, tudo muito muito em comum. Só que daí entra o segundo assunto de hoje, com a levada de frevo. Tá? O Roberto Nascimento está aí. Depois ele vai... Uma coisa no cavaquinho, eu vou te perguntar também, Roberto. Tem uma coisa que é o seguinte. Então, eu vou dar uma mostrada nessa levada. É óbvio, como sempre, como qualquer coisa, quem está mostrando essa levada é um gaúcho tocando frevo, tá? Isso precisa sempre ser ressaltado, porque não tem como a gente fazer como os caras, entendeu? A gente testa, a gente tenta e tal. Eu estudei... Fui na fonte lá, mas é sempre, se vocês forem lá, vocês vão ver a galera fazendo algo muito mais, né, sofisticado. Mas eu vou passar hoje aqui para todo mundo, tá? Eu peguei no cavaquinho também. Quem quiser tá com violão aí. Então eu vou passar a levada básica. Levada básica para tocar esses frevos. Alguém vai me interromper daqui a pouco e dizer: mas isso aí é marcha. Sim, a marcha tem muita semelhança. Muita semelhança. A marcha no violão e frevo tem coisas muito incomuns. Depois, na minúcia, a gente vai vendo diferenças, mas ela é parecida com marcha. Tá? Então, a levada ela funciona mais ou menos assim. Ó. Vou começar com um rápido só para mostrar como é que é a levada.
Então, basicamente, ela funciona com duas partes. A primeira parte, tá, tá, tum, tá, tum, tá. Primeira parte, tá, tá, tum, tá, tum, tá. Tá, tá, tum, tá, tum, tá. Vou fazer a levada mais simplificada. Depois eu vou mostrar esse arrastado que dá para usar na mão que eu estou usando. Então, a levada simples seria assim. Tá. Tá, tá, tum, tá, tum, tá, 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 tum, tá, tum, tá, tá. O primeiro é tuá, né? Tuá, tá, tum, tá, tum, tá, tuá, tuá, tá, tum, tá, tum, tá, tuá. Então ela começa e acaba com o tuá. O tuá é quando a gente faz a puxada e o polegar ao mesmo tempo. Então é tuá, tá, tum, tá, tuá, tuá, tá, tum, tá, tuá. Fica assim, 1, 2, 3, 4. Tuá, tá, tum, tá, tuá, tuá, tá, tum, tá, tuá. Ela fica mais lógica, tá? Escrita em 4 tempos, porque a levada completa dura 4 tempos, tá? Como no samba, mas no samba se escolheu escrever em 2 tempos. Então, eu acabo escrevendo tudo em 2 tempos, 2 por 4, tá? Vejam vocês que a levada do samba, como a do frevo, a levada completa dura 4 tempos. Então, por lógica, né, seria mais fácil escrever tudo em 4 tempos. Né? Mas se resolveu, por uma série de motivos, que eu não vou entrar agora aqui, historicamente se escrever em 2 tempos. É como aquela história do violão, né? O violão está dentro da clave de Fá, né? Muito mais adequado, e principalmente o violão de 7 cordas, como baixaria, ele está dentro, da região dele é da clave de Fá. Mas se resolveu escrever violão em clave de sol com uma oitava acima, que é o que a gente, do jeito que a gente lê violão. Né? O violão é um instrumento transpositor, né? Ele transpõe a oitava. Então a gente resolveu escrever ele, mas o adequado mesmo seria muito mais lógico, ficaria muito mais dentro da pauta, né? O violão de 7 cordas, então nem se fala. O violão de 7 cordas ele usa 5 linhas suplementares inferiores. Uma coisa maluca, né? Seria só trocar a clave e a gente ficaria quase tudo dentro da extensão da clave. Mas e na compasso também. Então o frevo, a gente vai encontrar ele escrito em 4. Eu acabo escrevendo em 2, porque eu gosto de ler e escrever em 2. Eu me acostumei, então para mim é sempre um desafio. Quando qualquer troca de compasso, eu já às vezes me embanano. Então, retomando a levada, ela vai funcionar 1, 2, 1, 2. Tuá, tá, tum, tá, tuá, tá, tum, tá, tuá, tá, tum, tá. Eu uso também essa manha aqui, que é o tagadagada. É um grupo de semicolcheias, né? Tadadadada, que fica assim. Isso aqui, tá? É um mandrakezinho. Não é muito comum, tá? Vocês não vão ouvir muito isso aqui. Isso aqui é o jeito que eu achei de fazer, principalmente quando eu tô sem cavaquinho, tá? Porque o cavaquinho, ele de certa forma, ele vai completar e não vai ser necessário ficar fazendo isso aqui. Mas sozinho, se a gente não faz nunca isso aqui, a gente perde um elemento que é muito comum, que é esse tagadagada, né? Que o cavaquinho vai estar
Eu até trouxe aqui para dar uma exemplificada aqui para a galera do cavaco aqui, mais ou menos, como é que a gente faria, né? Então, então vocês vão ver, olha que engraçado. Isso aqui é praticamente a mesma coisa que a gente tocar marcha, ok? Muito próximo ou igual à marcha. E se a gente acelerar isso aqui ao extremo, vai virar o quê? Vai chegar perto. Aí tem um especialista aí que que não está aparecendo, mas está aí, não sei se ainda está, o Roberto Nascimento aí que está aí. Vai ficar perto do samba de carnaval de escola. Ou seja, o andamento subiu tanto na escola de samba, e em Porto Alegre aqui o Roberto falou para mim que chega a 150, 160, ou seja, um andamento tão rápido que ele fica quase, ele dá a volta. Sabe o cachorro que morde o próprio rabo? Ele dá a volta e se encontra quase com a levada de marcha. Ele fica quase que uma marcha o carnaval. Ele perde a nuance do samba, né? Opa, tá muito desafinado aí. E vira quase que uma marcha. Então, vê, as coisas estão interligadas, tá? Bueno, lembrando que as aulas estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, tá? Tem um acervo ali na página da Oficina de Choro ali das aulas. Então, essas levadas que eu mostrei aí, esses detalhes, depois quem quiser ficar botando repetição para aprender bem a levada, tá gravado aí, bota um play lá, fica repetindo a levada, ouvindo ali, que vai poder ouvir, tá? Eu não sei se alguém tem algum comentário. Eu tô falando há 44 minutos, né, gente? Alguma dúvida, comentário vai ter que ter aí, antes da gente partir para a próxima parte aí. Se alguém quiser aí comentar ou tiver alguma colocação aí, que eu falei pra caramba aí, tem até que tomar uma água. Posso fazer uma pergunta, Matias? Deve. Não é bem sobre o frevo, mas você estava falando essa coisa da relação entre essa música gaúcha e o choro. Uhum. E eu vejo que acontece muito que nas vaneiras, aí, o pessoal dos grupos de música gaúcha, eles usam um pandeiro. Uhum. E eu queria te perguntar se tu sabe, se tem essa informação, e se isso tem alguma relação com a questão do machixe, assim. Aí, matou a pau. Tu já perguntou e respondeu. Mas a minha dúvida sempre era se veio daí, sabe? Ou se Veio. foi uma... Veio. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta aqui, vamos ver se alguém acerta aqui. Eu não sabia isso, tá? Eu vou dar crédito de quem me deu essa informação e depois eu fui atrás da informação e era verdade. Samuca da Acordeon que me falou isso. Vamos ver se alguém me responde aqui. Qual era o instrumento mais comum numa gravação de música gaúcha? Aquelas gravações do começo da música gaúcha. O mais comum, não sei. O mais comum. Assim, ó, tá em todas as gravações. Eu tô exagerando, tá? Eu não fiz um cálculo assim, percentual. Mas algo que... Acordeão. Acordeão? Não? Não. Acordeão demorou. Violão? Não. Violão, então? Acordeão demorou, hein? Violão, então? Violão? Não. Pandeiro também não. Cavaquinho. Triângulo. Aí, ó, Darcy. Nota 10 pra ti. O cavaquinho. Gente, o cavaquinho era um instrumento básico. Não tinha gravação de música gaúcha sem cavaquinho. Daí hoje em dia mas não tem mais nenhum cavaquinho, não existe mais. Eu acho que se tu for para um festival com cavaquinho para tocar música gaúcha, é capaz dos caras te correr hoje em dia. Por quê? Porque foi uma música muito feita em cima da cartilha, entendeu? Chegou uma hora que eles disseram, ó, tu tem que botar a blusa assim, o cabelinho tem que ser assim, e se não for, tá fora. A música gaúcha, decididamente, foi muito feita assim, né? A gente sabe disso, né? Desses detalhes. Até hoje, né? Essas coisas, não entra no CTG se não for tal coisa. Tem essas bobagens. Desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas assim, para mim é bobagem. Assim, eu não gosto desse tipo de atitude, assim, de não pode entrar se não tiver de tal forma. Eu não compactuo com isso. Não é que não gosto. Eu não participo disso. Então o cavaquinho, Ezequiel, era um instrumento comum. Mas é a tradição. É a tradição, exatamente. Eu não quero desrespeitar. É só eu pessoalmente não compactuo, melhor falando, tá?
Mas valorizo, tanto é que estou tratando aqui e exaltando, inclusive. Então, o que acontece? Para preservar as coisas, senão vão ir de shortinho. Isso, tá. Eu vou abram aí na hora de falar, tá? Eu só estou fechando o microfone aberto aqui. Vocês vão abrindo aí o microfone na hora que forem falar, tá? Eu só estou fechando o geral porque tem vários abertos no meu ouvido aqui. Mas abram à vontade para falar. Então, houve uma grande mudança, né? Com relação quando levaram o Neri Caveira para gravar. Carnaval puro, né? pois é. E conseguiram levar. Né? E acho que foi isso tá bem acontecendo, aceito, né? Houve uma grande transformação nesse ponto. Houve. Não, para mim está sendo notável, né? Não entrava muita gente nesse circuito que hoje em dia a gente vê que entra, né? Eu mesmo posso dizer, hoje em dia já participei de vários festivais. Os próprios festivais do Rio Grande do Sul foram aceitando, ou por querer, ou goela abaixo, as linhas abertas que se chamam, né? Que é ter outros gêneros musicais, né? Porque, como eu disse, né? Essa história da música, agora voltando ao nosso assunto, que é a música, né? Ela, antes de ter essa cartilha toda que a gente está falando, já existia música aqui, né? Já existia um grupo que fazia música. E esse grupo, seguramente, eram os Chorões. Tá? Isso faz parte de uma pesquisa longa, não minha, na verdade, né? Eu tô fazendo a minha pesquisa própria, mas é uma pesquisa mais longa ainda. E se vocês quiserem um material bem interessante, tá à venda até na internet, bem barato, assim. É um livro chamado A Elétrica, tá? A Elétrica. O pesquisador se chama Hardy Vedana. Me deem um segundo só para mostrar o livro aqui que eu vou pegar aqui. Um segundinho. Aí, Edilson, já aproveitando Aí, que o professor está fora. Esse aqui, ó. É esse material aqui, ó. A Elétrica e os discos Gaúcho, tá? Isso aqui, eu não vou falar hoje sobre isso. Se vocês se interessarem, eu faço uma aula só sobre esse material e sobre a casa elétrica, tá? Já fiz na oficina aula sobre isso, mas isso aqui é uma história à parte. E ainda bem que o Hardy Vedana, que foi esse pesquisador, ele a tempo, ele conseguiu reunir esse material e contar essa história que remonta o que eu estou falando aqui, tá? Na verdade, um pouco depois, né? A Elétrica é dos anos... Ela começou em 1913, tá? Mas ela claro, ela contou uma história, né? Aí do século XIX ainda, que é a história da nossa música popular. Daqui, Ezequiel, que eu afirmo, por exemplo, o que eu estou te dizendo. Cavaquinho, né? Daqui que eu posso te dizer, por exemplo, que o acordeon também, né? Com certeza tá... através de um nome chamado Cavaleiro Moisés, que foi o músico, como o Garoto foi para São Paulo lá, o músico que mais gravou tudo que é tipo de música. Daqui que eu afirmo, por exemplo, que a valsa é o gênero, a dança mais praticada no Rio Grande do Sul, sem nenhuma dúvida, numa proporção de quase 50% das gravações da época. Então, várias afirmações, várias coisas têm registro histórico. Esse livro vem com discos também, de gravações originais, que isso aqui é um selo, né, na verdade. Esse cara montou uma gravadora em 1913. Esse cara montou quase o que hoje em dia a gente chama de selo, que é mais que uma gravadora. Ele montou em Porto Alegre em 1913, uma fábrica de gramofones, uma gravadora, um selo. Ele era um agitador cultural. Saverio Leonetti, um italiano. Tá? Depois eu posso entrar nesse assunto, se alguém tiver interesse, só que não é o assunto de hoje, mas é porque esse em comum, enfim, tem coisas em comum com hoje. Tá? Então, falei um pouco sobre a base do choro aí hoje e mostrei um pouco da levada que é do frevo, né? Eu justifiquei um pouco para vocês por que a gente está trazendo um frevo, que é a música do Adilson, a música de hoje, tá?
Como a gente está fazendo as aulas nas quartas e aos sábados, às 14 horas, lembrando sempre aí, e peço para vocês compartilhem esse link com quem vocês têm, os contatos de vocês. Eu mando no WhatsApp, tá? Quem não está recebendo no WhatsApp, me manda uma mensagenzinha aqui com o seu número que eu incluo na lista. E daí vocês recebem o link da aula minutos antes, só clicar e entrar na aula, tá? Digitem no chat aí o número do telefone de vocês que eu incluo na lista de transmissão que eu uso aqui para isso. Então, no sábado, Adilson, hoje a gente quer ouvir a tua música, tá? Daqui a pouquinho eu já te chamo, vai preparando a flauta e montando. A gente quer ouvir e deixar gravado aqui. Só uma audição, não vamos entrar muito no assunto, porque daí no sábado a gente vai falar mesmo, eu quero saber a história da música, todas essas coisas. No sábado é o dia dela, né? Que a gente faz mais ou menos assim. Na quinta a gente está falando um pouco mais de base, né? Acompanhamento, se chama aula de acompanhamento. Então é para mostrar a base, tá? E no sábado a gente aprofunda a música. Eu vou responder algumas perguntas, tá? Sim, o Adilson vai mostrar a composição. Hoje e no sábado ele aprofunda. A outra pergunta. Na verdade aqui, ó, eu tinha uma divulgação para fazer também. A professora Luciana Rabelo me ligou, me mandou um material que eu vou compartilhar com vocês agora, sobre um material muito legal, e ela está tendo um profundo cuidado de observar a independência de cada uma das escolas de choro no Brasil, valorizá-las e querer fazer, ela está buscando fazer uma integração também através dessa nova fase da escola portátil agora, que eles vão estar online agora também, com aulas online, tá? Essas aulas são pagas, só que ela vai disponibilizar para a nossa turma aqui vouchers para sair muito mais barato e acessível para quem quiser participar de alguma dessas aulas da escola portátil, tá? Então ela disponibilizou para mim, depois quem quiser, quem tiver o interesse em fazer essas aulas, eu estou mandando aqui o flyer para vocês, tá? Só para vocês ficarem à parte. Quem quiser participar, vai se inscrever, quer assistir a aula, tem aulas de vários tipos, quiserem assistir as aulas deles, tá? Eu tenho esse voucher aí para dar para vocês, porque a ideia não é dividir as escolas, é somar, né? Sempre foi a ideia do choro, e a professora Luciana Rabelo tem uma elegância única e na minha opinião, a grande personagem, né, do choro hoje em dia, a que traz a união, né, a pessoa que interliga, a mais importante, faz a conexão dos núcleos. Então a gente fez uma reunião com todos os núcleos do choro, assim, de escolas, e decidimos que a gente quer integrar tudo e com certeza divulgando esse projeto deles, que eles não vão poder voltar mais esse ano, já definidamente, presencialmente. E então eles estão abrindo esse projeto online, qual eu divulguei aqui para vocês o flyer. Depois eu já vi alguns aqui pediram um voucher. Eu já vou ver como é que é a documentação disso. E no sábado podem me chamar que eu já vou ter essa informação, tá? Como é que é um código? Eu não sei. Eu sei que ela falou para mim, ó, ver quem é que quer o voucher, que ela vai ter esses vouchers aí de, não sei exatamente, eu não sei nem os valores direito, gente. Eu não estou bem informado, tá? Eu só vou ver aqui, tristeza, composição Teixeira regional, que não sei quem são. Talvez eu não sei quem é o regional, tá? Mas vamos tentar descobrir isso aí. O Teixeirinha tem muita coisa, né? Um dos caras que mais vendeu disco no mundo, né? Um troço muito louco e gravou muito. Eu não sei exatamente, tá, Léo? Vou tentar descobrir isso aí. Eu gosto de saber essas curiosidades aí, tá? Vou dar um alô aí. Tem no YouTube, aqui, bem de encontro a esse papo que tu deu aí do pandeiro, tem 7 cordas, é um lance legal. Exatamente. O Teixeirinha é um perfeito exemplo de tudo que eu falei hoje, né? Um artista do Rio Grande do Sul, e daí ele grava com o regional, imagina, né? Regional, e o regional é regional de choro, né? Mas o regional de choro, mas não é a música do Rio Grande do Sul. Esse bolo e toda essa história aí, ela no choro a gente encontra muitas respostas para isso aí, né? O regional de choro mesmo, né? A história do regional de choro, a redução das orquestras para virarem um regional de choro,
tiveram muito... Tem uma história comprida aí para contar. A própria Rádio Farroupilha, antes a Rádio Gaúcha, antes de ser a Rádio Gaúcha lá também, que eu não me lembro agora como é que era o nome, que também tinha não sei quantos regionais e tal, enfim. Como fica o preço? Então, como deixar só a turma da oficina? Não entendi bem a pergunta, tá? Eu não sei qual é o preço dessas aulas da escola portátil. Eu vou perguntar e no sábado eu respondo. E não entendi bem a pergunta. Aqui a oficina de choro não tem custo, tá? Ela é gratuita e vocês podem recomendar, se gostarem, né? Se estiverem gostando das aulas, para quem vocês quiserem. O acesso é gratuito e o acesso é para todos, tá? A gente não tem limitação nenhuma aqui. A escola portátil eu vou descobrir o detalhe e no sábado me cobrem Ezequiel, João, aí quem me pediu, os Joãos que me pediram, que eu respondo no sábado esse detalhe aí e vocês daí. Eu sempre recomendo, eu estudei na escola portátil, é a maior escola de choro do mundo, né? E com os maiores professores, assim, eles são o que há de melhor, né? Sempre valorizando e o cuidado, tô abrindo para vocês uma coisa interna, né? Mas o cuidado da professora Luciana Rabelo com a independência e a característica de cada uma das escolas do Brasil. Ela teve um enorme cuidado em preservar, ela não quer centralizar, não, ela quer somar, né? A gente não quer dividir, quer somar os trabalhos que estão acontecendo, tal qual o trabalho que acontece em Floripa, na escola portátil também de Floripa, lá maravilhoso, do professor Geraldo, né? Enfim. Como fica o preço? Então, como deixar só onde é que fica o lugar da escola? A escola portátil não tem em Porto Alegre, ela é no Rio de Janeiro e tem uma filial em Floripa. Tá? Eu vou vir com mais com essas informações aí. Quem está perguntando não tem nome, é o J7, mas eu não sei quem é o J7. Eu respondo isso aí na próxima aula, no sábado, eu já tenho a informação. Bueno, gente, estamos aí em 1 hora. Para finalizar hoje, então, eu vou colocar aqui no chat a partitura do Adilson, tá? Então, quem tiver aí já aberto, já podem baixar ela. E vamos fazer aquele momento tocada aí, ó. Já botei para vocês aí, podem abrir o arquivo. Mas assim, Adilson, só para te dar um alô aí, o Adilson vai tocar agora para nós. Eu já te agradeci, já te exaltei aí no começo e vou continuar fazendo isso sempre porque eu tenho admiração por um cara que nem o Adilson, cheio de história para contar aí, e um cara que demonstrou, né, provou para todo mundo que é possível compor choro, enfim, toda a evolução que tu teve, né? Eu não vou ficar também, né, falando muito aqui porque o pessoal já sabe, né? Então, eu só estou falando chovendo no molhado, né? Mas só respondendo a última pergunta, lembrar, não seria nessa data o Festival de Choro? Não, o Festival de Choro foi cancelado, né? Ele seria em junho, né? E ele foi cancelado. A gente não tem nem perspectiva aí se vai dar para fazer mais o festival, que seria na Serra, né? O Festival de Choro seria na Serra em São Francisco de Paula esse ano. A gente lançou o festival e uma semana depois, infelizmente, começou essa pandemia aí, a gente teve que cancelar tudo aí, não tem perspectiva aí, tá tudo cancelado, infelizmente, né? Vamos ver se a gente tiver força aí na saída dessa pandemia, de repente reunindo as cabeças aí, todo mundo que tá, enfim, a gente realiza ele, né? Mas até agora estamos aí cancelado mesmo, né? No momento. Alguém me pediu a partitura, João, eu acabei de colocar aqui no chat, tá? Dia de Folia é a partitura, tá? Eu acabei de colocar, tu falou, não localizei a partitura da Dilson, mas tá no chat aí, 2 conversas acima da tua, PDF. Ok, gente? Então, o que eu posso dizer para vocês? Vamos ouvir a música do Adilson, tá? Faz uma contagenzinha, Adilson. Difícil, né? Com a flauta, né? Mas faz uma contagenzinha, tá? Então a gente vai fazer agora. Eu vou botar então aí, eu vou botar mais uma vez que a galera não recebeu. Acontece isso aí, tá? Que às vezes vocês estão acessando e dá alguma coisa que algumas pessoas não recebem. Eu postei de novo. De qualquer forma, eu vou postar no grupo do Face, Oficina de Choro 2020.
pro sábado, daí vocês imprimam, botam aí no tablet, sei lá, façam o que quiserem, para no sábado, daí a gente vai falar sobre a música, contar a história. Agora eu quero deixar só uma gravaçãozinha da melodia de referência para o pessoal poder treinar até sábado, tá, Gilson? Então a gente vai ouvir, eu vou deixar no mute aqui para poder gravar, que eu vou publicar depois dessa aula para vocês poderem treinar, quem quiser. E no sábado, daí sim, a gente vai falar mais sobre a música, todos os detalhes. Contigo, Adilson. Então tá, vou fazer contagem primeiro, então. Como ele é compasso quaternário, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 1, pare. 1, 2, 3, 4, tararara. 1, 2, 3, 4, tarara. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1. Que beleza, tia! É. Completa, bonita música, cheio dos ornamentos todos adequados, colocada. Olha, sem palavra, hein? Sem Obrigado. palavra. Muito, parabéns, parabéns mesmo disso. Olha, essa aí é a tua top, né? A tua de trabalho agora, né? E estamos precisando de música assim agora, né? Música para feliz aí. Pô, demais, cara, demais. Matias, eu devo muita coisa à oficina de choro, né? Porque realmente eu aprendi lá, tu falaste no início da aula que isso aí depende muito de cada um de aprender, mas também dependeu muito dos professores, né? Principalmente o Matias, que comandou tudo isso aí, né? E os outros professores, né, me ajudaram muito. Que Muito legal. obrigado. Não, foi o impulso, assim, a nossa função, a gente revisa e repete bastante coisa para mostrar as evidências e mostrar as coisas que acontecem, né, repetidamente. Por isso a gente chama de choro, né? Porque tem muita coisa que acontece sempre. Por isso a gente dá um nome comum a essas coisas. Mas o impulso é pessoal, né? É mais uma questão de liberdade. Eu sempre falo que composição, né, é sempre um improviso, né?
E esse improviso depende essencialmente da questão da liberdade, né? Então, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, não só na música, mas na música a gente tem que ter essa função. Eu estou vendo aqui o professor Elias Barbosa, nosso especialista, acabou de entrar online aí, ó. Nosso especialista na área aí, na área da composição. Estou sabendo que ele está preparando um material especial que o cara vai falar um pouco para nós sobre isso. E trabalhou na Minúcia, trabalha com os alunos da Minúcia, e os resultados estão vindo. Agora, Elias, acabamos de tocar aqui, o Adilson tocou a música nova dele, Dia de Folia, a música feita esse ano aí, e foram grandes momentos ali que a gente teve, vai ter mais pra frente, esses encontros de composição, tanto no Festival de Pelotas, ali com o professor Elias, na oficina também, antes com o professor Elias, e no Instituto Ling, a gente colocou uma prática muito bacana de fazer as aulas de composição com o telão, para quem não acompanha, em que a gente colocava as músicas ali, ia refazendo na hora, corrigindo, né? Então, daí vieram muitos resultados, assim, que ficou dinâmica a coisa, né? A gente usava uma partitura, uma que outra vez consegui usar o editor de partitura também, aberto, então a gente ia mexendo na música, ia modificando, e essa coisa dinâmica, o compromisso, né, de compor ali, pô, fez toda a diferença, assim. A gente tem... É o que deixa, uma das coisas que mais deixa os professores, assim, vaidosos, assim, no melhor sentido da vaidade, orgulhoso, né? Quando a gente sai de uma semana de trabalho, que nem eu e Elias tivemos aí com os alunos, e os alunos chegaram a fazer 10 músicas no Festival de Pelotas, né, que a gente teve junto aí, e não tem coisa melhor, né, mais agradável, né, e é a prova mais concreta, né, sem dúvida, de que o choro tá aí, né, tá vivo, é dinâmico, né. A gente falou aí, eu já tô falando há uma hora e pouco aí com vocês, a gente tá encerrando já hoje. Nosso encontro de sábado vai ser com a música daí completa. Eu queria desafiar aqui os violonistas, tá? Pode ser cavaquinistas também, mas a fazerem o seguinte, quem puder, né, gente? Gravar uma base. Tá? Dessa vez eu não vou gravar, vou deixar para vocês aí. Quem puder gravar uma base com a levada, aí a gente viu a levada do frevo hoje ali, gravar uma base da música do Adilson. Lembrem de fazer uma claquete, fazer uma contagem, um claquete, depois contar a música de novo. E mandem pro meu WhatsApp, que eu vou mandar pro Adilson, para que ele possa usar na aula de sábado, tá? Gravem uma base e me mandem para ele poder gravar no sábado tocar em cima. Daí tu bota play aí no radinho aí, Adilson, e toca em cima de uma base que enviarem. Quem puder me envia ali, eu vou mandar para o Adilson estudar em cima dessa base, tá? Se não tiver nenhuma, eu vou fazer, mas eu gostaria que vocês Olha aí, Ezequiel, contigo aí, ó. Já mandaram a resposta para ti. Manda uma base, manda pro meu WhatsApp, que eu mando pro Adilson depois, que eu tenho o WhatsApp de todo mundo aí. Eu encaminho, pra gente poder usar ela na aula de sábado. Vamos ver se o Elias vai estar no sábado também, pra ele mostrar, porque o Elias tem alguns frevos, e o Elias tem um negócio que é legal, que eu queria que ele mostrasse, que são... Ele toca os frevos do Jacó, né? O Jacó também tem umas coisas, a gente tocava na roda de choro ali, e daí já é uma coisa bem dentro do choro, né? Bem interessante. E esse do Adilson ficou ótimo. Gente, eu quero agradecer, apesar de eu hoje ter sido um pouco mais falada aqui, eu acho que eu trouxe umas informações aí para vocês que vocês devem ter aproveitado. Olha aí, o Elias está na área. Salve, Elias! Daí, Abração pra ti. um abraço pro Adilson aí também, pra toda a galera aí. Abração pra ti. O Adilson me falou que ia mostrar a música dele aí, Dia de Folia. Sábado vai ter de novo. Que legal. Inteira já com a base aí do Ezequiel. O Léo também, Black, toda a galera aí. Valeu, Matias, um abraço aí. Fala, Barbosa. Então nos vemos aí nos vemos aí no sábado. Ó, quem me pediu a partitura, tá? Eu vou mandar pro João, eu mando para ti, João, pelo teu Valeu, um abraço aí. E nos vemos então no sábado às 14 horas, tá? Mais uma vez, gente, quem puder e quiser, principalmente, compartilhe o link aí com a galera para a próxima aula, tá?
para que a gente vá enchendo mais. Eu tô até surpreso, essa aula tá ficando ótima aí, estamos entre 20 e 30 pessoas, que era uma aula mais reduzida, mas quanto mais gente melhor aí nessa aula, mais comentário legal, mais conhecimento que a gente consegue compartilhar. Boa tarde para todo mundo. Um abraço para vocês, gente.